Li a história de um fato que aconteceu na vida da rainha Vitória, rainha da Inglaterra, um dos mais longos reinados daquele país e quase que de todos os lugares. Ela ia frequentemente à igreja, como acontece, os reis e as rainhas da Inglaterra vão à igreja anglicana, que é a igreja típica da Inglaterra. E ela foi então à igreja Catedral de São Paulo, e ela ouviu uma mensagem, e a palavra de Deus mexeu com seu coração. A palavra de Deus mexeu no coração da rainha, e ela ficou assim preocupada acerca da sua própria salvação. Será que eu sou salva? Aliás, é uma excelente preocupação, né? Você se perguntar, será que eu sou salvo? Será que eu, morrendo hoje, iria para o céu? Então ela terminado o culto, ela foi conversar com o pastor que pregou naquele dia. E o pastor daquele dia, ou não sei se era o pastor efetivo daquela igreja, mas ele era de uma linha teológica não muito conservadora, daquele tipo que acha que a Bíblia tem coisa que deve ser levada a sério, tem coisa que não, sabe? Aquele tipo de teólogo. E aí ele falou, olha, minha majestade, eu realmente não posso dizer para a senhora se em algum momento poderia ter condições de dizer que estava realmente salva. Na verdade, entendo que ninguém tem essa certeza. Falou assim. A rainha, então, foi para casa e esse diálogo apareceu mais tarde num jornal chamado Notícias da Corte. E aí um pastor lá no interior do país leu aquilo e ficou irritado. Falou, não é possível que alguém de Bíblia aberta não possa ter dito à rainha que ela poderia ser salva e ter certeza da sua salvação. E aí ele pegou a caneta, pegou o papel e escreveu, majestade, é com o coração, é com as mãos tremendo, com o coração vibrando de emoção, que eu lhe escrevo para dizer que é possível sim, que a senhora pode ter certeza de sua salvação. A senhora não precisa conviver com essa dificuldade, porque João 3,16, por exemplo, diz que a senhora e qualquer outra pessoa que nele creia em Jesus, não perecerá, mas terá a vida eterna. Mas tem a vida eterna. E citou também Romanos 10, de 9 a 11, e foi citando outros textos. Irmão e amigo, eu sei que você não é a rainha Vitória, você não é a rainha da Inglaterra, mas pode ser que você também que está aqui nesta noite tenha dúvida se é possível afirmar que alguém tem certeza da sua salvação. Ou seja, se você morrer hoje, ou se você morrer nesta próxima semana que se inicia hoje, você irá para o céu ou não? Essa é a pergunta que o texto de Romanos 5 a 11, de certa forma, responde. Aqui o apóstolo Paulo está mencionando, ele faz referência a uma salvação, que conforme o nosso título, é uma salvação que só traz benefício. Uma salvação que só traz benefício. E nesta noite, ao longo desse texto, eu queria destacar com os irmãos 5 benefícios que nós recebemos junto com a salvação de Cristo Jesus. E o primeiro benefício, irmãos, é o benefício da aceitação, o benefício de sermos aceitos por parte de Deus. Isso está no versículo 1 aqui. Portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus. Algumas traduções colocariam tenhamos, porque há uma letrinha grega ali que permite a diferença de um ômicron para um ômega, que não vem ao caso, mas um é tenhamos, o outro é temos. Eu fiz uma pesquisa em várias traduções da Bíblia e descobri que a maioria prefere temos, provavelmente por causa do contexto,
Porque o contexto não é de convidar as pessoas para ir a Jesus, mas já está descrevendo a situação de quem foi justificado pela fé, quem já foi salvo. Então, sendo justificados pela fé, temos o quê? Temos paz com Deus. Paz com Deus? Mas espera aí, eu não estou entendendo que conceito é esse. Então, antes não havia paz? Só depois que fomos justificados é que temos paz? Sim, só depois. Porque antes nós vivíamos em conflito com Deus, num estado constante de beligerância contra Deus. Brigávamos, Deus e nós e Deus, por causa, os nossos pecados causavam divisão entre nós e o nosso Deus. Então nós éramos inimigos de Deus. Aliás, o texto, Paulo retoma lá no versículo 10, dizendo exatamente isso. Porque se nós, quando éramos inimigos, não somos mais. Por que não somos mais? Porque fomos, versículo 1, justificados pela fé. Justificados pela fé em Cristo. Sempre é bom lembrar o objeto da fé. Então, justificados pela fé em Cristo, nós agora podemos desfrutar de paz com o nosso Deus. E isso é maravilhoso. Antes éramos inimigos, versículo 10, mas fomos reconciliados com Deus. Reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. Paulo diz até o que propicia a reconciliação. O que é que causa a reconciliação entre Deus e nós? A morte de seu Filho. Então, quando Jesus morreu lá na cruz do Calvário, Ele o fez para que se desfizesse a inimizade que havia entre Deus e nós. A inimizade foi desfeita na cruz, foi desfeita no Calvário. Não é? Versículo 10, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual recebemos agora a reconciliação. É assim que Paulo termina este trecho, esses 11 versículos, essa seção de 12 versículos, de 1 a 11. Então, a reconciliação passou a existir depois que Jesus morreu na cruz e depois que eu coloquei a minha fé nessa morte de Cristo na cruz. Eu era inimigo de Deus, a vontade de Deus não era a minha vontade. Deus falava, eu retrucava. Eu não aceitava, assim como o inimigo não aceita. Você fala uma palavra para o inimigo e ele retruca, ele não aceita de jeito nenhum. Não, mas não é assim, é assado, é de outro jeito. Então nós vivíamos assim com Deus, batendo de frente com a vontade de Deus. Mas pelo que Jesus fez, nós fomos reconciliados com Deus. E o versículo 2 diz, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. 2, por intermédio de quem obtivemos acesso e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, porque antes o véu separava, dada a inimizade que nos dividia. Mas agora, em Cristo, a inimizade se desfaz e nós passamos a ser amigos dele. Acesso, diz ele aqui, né? Acesso. E é interessante porque a palavra ira aparece em Romanos 9 vezes. A ira de Deus, porque sendo nós inimigos de Deus, tudo que nós fazíamos, tudo que nós pensávamos, tudo que nós falávamos, só fazia isso, provocava a ira de Deus. Mas agora temos acesso, diz aqui o texto, pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Lá em Hebreus 9, 19 a 22, o autor de Hebreus vai falar um pouquinho mais sobre isso. Ele diz: portanto, irmãos, tendo coragem para entrar, olha o verbo, entrar no lugar santíssimo, lugar onde Deus está, por meio do sangue de Jesus, pelo novo e vivo acesso. Antes não havia acesso, não havia caminho, por isso que o véu do templo separava o homem de Deus, mas o véu que separava já não separa mais, porque não existe mais inimizade entre Deus e os homens. Então agora os homens podem
entrar no lugar santíssimo. Era um lugar proibido para os homens. Só o sacerdote, uma vez por ano, tendo antes purificado os seus pecados, é que podia entrar naquele lugar, e ainda assim amarrado com uma corda em torno da cintura, porque se ele morresse lá dentro, eles puxavam, ninguém entrava nem para tirar o morto. Então agora nós podemos entrar no lugar santíssimo por meio do sangue de Jesus, pelo novo e vivo acesso que Ele nos abriu, através do véu, isto é, do seu corpo, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos. Isso não havia antes, irmãos. Estávamos todos distanciados de Deus, ninguém podia chegar perto de Deus. O nosso Deus era um Deus distante para o nosso próprio bem. Porque se a gente se aproximasse, se a gente ousasse se aproximar da santidade dele, a gente levaria a pior. Nós morreríamos, seríamos fulminados, como vários personagens do Antigo Testamento foram por se aproximarem de Deus inadequadamente. Então, nós temos em primeiro lugar o benefício do acesso. Agora nós podemos conversar com Deus, porque lá na cruz, uma das últimas palavras de Jesus foi: está consumado. Está consumado. A obra foi completada. Eu vim para realizar uma obra e essa obra agora está perfeitamente concluída. Mas há mais bênçãos aqui, irmãos. Há mais bênçãos aqui, há mais benefícios. Em segundo lugar, nós temos o benefício de nos alegrar na esperança da glória de Deus. O benefício de nos alegrar na esperança da glória de Deus. Coincidentemente, agora percebo, de manhã nós falamos dessa esperança, a esperança que marca a vida do crente. O crente não é alguém que vive esperando uma coisa que pode vir, pode não vir, não, ele vive na esperança, ele se alegra. Paulo diz, nós nos gloriamos, outra tradução diz, nós nos alegramos na esperança da glória de Deus. O crente é nutrido por essa esperança faz o crente lutar com entusiasmo, faz o crente vir à igreja, faz o crente contribuir, faz o crente evangelizar, faz o crente cantar no conjunto, participar de um grupo de teatro. É essa esperança que faz o crente se animar espiritualmente. Essa esperança é maravilhosa. É a esperança, diz Paulo, da glória de Deus. Não é qualquer esperancinha, não. É a esperança da glória de Deus. Os teóricos que estudam a doutrina do pecado, a martiologia, que é a doutrina do pecado, eles dizem que há 3 etapas importantes na luta contra o pecado. Primeiramente, eles dizem que a salvação consiste na justificação. E a justificação trata do nosso passado espiritual. Nós fomos, quando justificados, fomos salvos da pena do pecado, da punição do pecado. Então a justificação, já vimos isso em domingos anteriores, especialmente domingo passado, capítulo 4 de Romanos, quando Paulo fala de Abraão como um modelo de justificação. E a justificação então trata do nosso passado, resolve as crises do nosso passado com Deus. Nós ficamos livres da pena, da punição do pecado. Mas em segundo lugar, outra etapa da salvação é também a santificação. E na santificação nós ficamos livres no presente do poder do pecado. Não é o pecado mais que habita, que manda na sua vida. Agora você é dirigido pela vontade de Deus. Então o pecado fica de lado. Claro que esporadicamente ele interfere na sua vida, ele perturba a sua vida, mas você não vive mais debaixo do domínio do pecado. Paulo vai dizer isso mais claramente daqui a alguns próximos domingos, mas ele diz que nós vivemos com a santificação. Aliás, no versículo 10 ele diz: se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, agora,
muito mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Há um livrinho interessante, um livro de teologia devocional, intitulado Salvos pela Vida de Cristo. Salvos pela vida de Cristo, ou seja, nós fomos salvos pela morte de Cristo, mas a vida de Cristo agora também nos salva no sentido de nos santificar, de nos impulsionar a viver uma vida fora do poder do pecado. Então, na justificação vivemos fora da pena do pecado, na santificação vivemos fora do poder do pecado e haverá um aspecto futuro também da nossa salvação, chamado glorificação. Na glorificação, nós seremos salvos da presença do pecado. Por enquanto, ainda temos que conviver com a presença do pecado. A igreja convive com o pecado, infelizmente, você na sua família convive com alguma experiência pecaminosa que lhe traz muita dor de cabeça. É assim, pecado é dor de cabeça constante. Mas na glorificação, quando se realizar por completo a esperança da glória de Deus, versículo 2 ainda, então nós ficaremos glorificados para sempre livres da presença do pecado. Mas tem mais outro benefício aqui, tem um terceiro benefício que está aqui no versículo 3, é o benefício de viver conforme os propósitos de Deus. Ele diz, e não somente isso, veja quanto ele vai acrescentando um benefício ao outro, uma bênção à outra. Não somente isso o que? Ter acesso a Deus, gloriar-se na esperança da glória de Deus, mas também tem outra bênção aqui, olha. Mas também nos gloriamos nas tribulações. Ou, outra tradução, nós nos alegramos nas tribulações. Meu irmão, eu confesso que eu não vejo muito crente se gloriando nas tribulações, não. E para ser sincero, só quem é emocionalmente doente é que vai celebrar o fato de estar atravessando tribulação. Normalmente, a gente fica, irmãos, graças a Deus, irmão, estou passando por um perrengue, irmão, louvado seja. Ninguém faz isso. A gente reclama até com Deus, reclama com os irmãos, mas Paulo diz que nós nos gloriamos nas tribulações. Mas como é que a gente pode então se gloriar nas tribulações? A resposta é porque nós, quando fomos salvos, passamos a viver de acordo com os propósitos de Deus. A gente passa a viver de acordo com o que Deus planeja para a nossa existência. E pode ser que no seu planejamento, Deus permitiu alguma tribulação. Um desemprego, um divórcio, uma doença, um desânimo qualquer. Enfim, pode haver uma tribulação com a qual você tenha que conviver por algumas semanas, por alguns meses, por alguns anos. Até. E Deus vai deixando você conviver com aquilo, porque Ele está trabalhando em você. Ele não desistiu, Ele não concluiu você ainda, então Ele continua trabalhando em você. Por isso Paulo diz que nós nos gloriamos nas tribulações. Acho que um dos textos mais belos de Paulo, textos que nos esperam lá na frente, são dois textos de Romanos 8. Romanos 8, 18, que eu gosto muito, ele diz assim, considero que os sofrimentos do tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelado. Que a glória não podem se comparar, as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós vai ser revelada. É um textão, é um texto áureo da Bíblia, é um que vale a pena memorizar e pelo qual se orientar. E um outro texto importantíssimo é o versículo 28 do mesmo capítulo 8 de Romanos. Sabemos que todas as coisas contribuem o quê? Juntamente, não esquece o juntamente, porque se você pegar uma coisa separada da outra, talvez não faça sentido. Mas Paulo diz, Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente, e a melhor ilustração que eu li disso é sobre ingredientes para fazer um bolo.
Se você pega ingredientes para fazer um bolo e experimenta um por um, separado, alguns como açúcar, tudo bem, mas os outros, né, fermento, tá horrível. Você pega outro, isso aqui também tá ruim. Mas se você pega todos esses elementos e os reúne e os congrega, digamos assim, num bolo só, e depois bota no forno e dá um tempo, quando você tira, você tem, aí tudo faz sentido, aí você come apetitosamente, né, se deliciando com aquele bolo. É assim que Paulo interpreta as tribulações. As tribulações e as coisas ruins que acontecem na sua vida, querido irmão, elas só fazem sentido à luz do conjunto dos propósitos de Deus. À luz do conjunto dos propósitos de Deus, até a tribulação fica, não vou dizer comemorável, mas fica tolerável. Comemorável não digo, mas tolerável fica, né? Então sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam, concorrem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E nós sabemos que as aflições são portadoras de propósitos espirituais. As aflições, as tribulações, e Jesus nos avisou que as teríamos neste mundo, elas fazem parte do grande propósito de Deus para as nossas vidas. Em 1989, eu estava lendo um comentário da Bíblia e achei lá um poema interessante. Eu falei, como estava em inglês, falei, vou tentar traduzir esse poema aqui. São 2 versinhos apenas, ficaram assim, olha: milhas caminhei com a alegria, ela o tempo inteiro a conversar, a alegria, o tempo inteiro a conversar. Entretanto, não deixou que eu descobrisse o que tanto desejava me falar. Milhas caminhei com a tristeza, ela o tempo inteiro se calou. Mas quantas coisas aprendi da vida, quando a tristeza comigo caminhou. Tristeza, aflição, sofrimento, tribulação, isso, irmãos, é permissão de Deus para ensinar a gente lições que a gente não aprenderia de outro modo. Há lições que a gente só aprende apanhando, não é verdade? Me lembro quando a minha filha mais velha tinha 1 ano e pouco e tentou de todos os meios e modos colocar o dedinho na tomada. E a gente fez de tudo para evitar isso acontecer. A gente comprou aqueles protetores e colocou lá, pois ela conseguiu tirar o protetor um dia, enfiou o dedinho, levou um choque tão brutal que chorou por 1 hora direto, exagerando. E nunca mais foi preciso nem colocar protetor nas tomadas, porque ela aprendeu a lição definitivamente. Às vezes eu, na minha incredulidade, quero fazer a mesma coisa, quero desobedecer a Deus, quero colocar o dedo onde não sou chamado, quero meter o bedelho onde não sou chamado, eu quero fazer coisas e Deus está dizendo para não fazer. Deus coloca proteção, eu vou lá e arranco a proteção de Deus e coloco o dedo e levo um bruto de um choque e choro 10 anos. 10 anos chorando. E Deus queria me poupar disso. As tribulações são assim. Elas fazem parte de um grande plano de Deus para a nossa vida. Um crente que viveu debaixo do regime comunista, mas comunista brabo mesmo, escreveu o seguinte: nós somos como pregos. Nunca vi essa comparação, muito esdrúxula. Nós somos como pregos. Quanto mais forte nos batem, mais firmes ficamos. Nós somos como pregos. Quanto mais forte nos batem, mais firmes nós ficamos. Então Deus nos deu vários benefícios com o pacote da salvação. É como se fosse um pacote, a salvação, e nesse pacote então estivessem incluídos esses elementos: acesso, aceitação da parte de Deus, alegria na esperança da glória de Deus, gloriar-se nas tribulações, ou viver para o propósito de Deus. Mas há um quarto benefício aqui embutido, irmãos. Ele está no final do versículo 5.
E a esperança não causa decepção, visto que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Espírito Santo que nos foi dado. Temos aqui mais um benefício. Cada vez que alguém se salva, cada vez que alguém abre o seu coração para a entrada de Jesus, ele recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, é aquela companhia agradabilíssima que o crente tem durante a caminhada da vida. O Espírito Santo está conosco hoje. É o Espírito Santo quem nos convence do pecado. É Ele quem nos converte para a nova vida. É Ele quem nos consagra. É Ele quem nos consola. É Ele quem nos instrui. É Ele quem une a igreja. É Ele quem capacita os crentes. É Ele que corrige aquele que está querendo colocar o dedo na tomada. É Ele quem integra os crentes, é Ele quem lidera a igreja. Basta ler o que o Espírito Santo fez em Atos dos Apóstolos. O Espírito Santo dirigia a igreja e ele matou gente como Ananias e Safira, mas ele também salvou muita gente, levou muita gente aos pés de Cristo, porque o propósito do Espírito é focar em Jesus Cristo. A melhor ilustração que eu acho disso é o Espírito Santo ser comparado a um projetor de luz ali, mas chama um canhão de luz. E aqui está o palco, digamos. Isso aqui não é palco, né? Não estou aqui para apresentação nenhuma de arte. Mas suponhamos que no palco o canhão de luz esteja projetando, o foco esteja aqui em cima. O ator se movimenta para ali e o foco vai atrás. Para onde ele se movimenta no palco, o foco vai. O Espírito Santo é o foco. E quem é o ator que está no palco? Jesus. Jesus é quem está no palco. E o Espírito Santo, a sua missão é jogar, é projetar luz em cima do ator Jesus Cristo. Por isso Jesus disse sobre o Espírito Santo: Ele me glorificará. Ou seja, Ele vai jogar a glória para Jesus. Por isso que ninguém é salvo em nome do Espírito Santo, ninguém enfim, a gente não ora em nome do Espírito Santo. O que Jesus mandou foi batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, coitado, é como se ele ficasse de lado, mas ele que tem todo o trabalho sujo é ele que faz. É ele que converte, consola, consagra, converte, já falei, consagra, conserva, enfim, ele faz toda a obra que precisa ser feita na igreja, no seu coração. É Ele que faz a obra. Então, bendito seja esse benefício. O amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Por que passado? Porque o Espírito Santo foi dado a cada crente e foi dado à igreja. Em Atos capítulo 2 é o dia de Natal do Espírito Santo. O Espírito Santo desce e fica com a igreja para sempre. Ele desce e fica com a igreja até Jesus voltar. Que benefício maravilhoso saber que o Espírito Santo está conosco. Amanhã, quando você for trabalhar, quando você pegar o metrô, ou você entrar no seu carro, ou você pegar um ônibus, ou se você for a pé para o trabalho, saiba, o Espírito Santo está indo junto de você. Você não está sozinho pelas ruas perigosas do Rio de Janeiro, de jeito nenhum. Para onde você for, o Espírito Santo estará indo com você. Mas temos uma última bênção aqui. Teria mais, se futucasse aqui você acharia mais, mas eu só tenho meia hora. Então, aqui no versículo 8, texto belíssimo, conhecido, texto que a gente tinha que memorizar nos embaixadores do rei, nas mensageiras, para poder subir de posto. Romanos 5:8, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Irmão, se a gente fosse bonzinho e Jesus morresse por nós, tá bom, você é bonzinho, então eu vou morrer por você. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Jesus morreu por nós, sendo nós infelizes, miseráveis pecadores, pessoas rebeldes, pessoas ruins, pessoas más. Nós éramos assim. E Jesus nos salvou, Jesus nos justificou pela sua graça e pelo seu poder.
Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Éramos inimigos. Pode ser que pelo bom alguém se anime a morrer, mas nós não éramos bons, nós não somos bons, nós somos terríveis, nós contrariamos, éramos inimigos de Deus, pronto, não precisa dizer mais nada. É aquilo, o primeiro benefício aqui, ó. Portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus. Antes não tínhamos, porque éramos inimigos de Deus. E mesmo sendo nós inimigos de Deus, Jesus se ofereceu para morrer na cruz em nosso lugar e nos resgatar do vazio, do pecado, da condenação, e nos deu uma vida nova. Então, se você morrer nessa semana, vai para o céu ou vai para o inferno? E pastor, ninguém pode ter essa certeza não aí. Aí sim, você pode ter essa certeza. A rainha da Vitória podia ter essa certeza? Podia, porque a palavra de Deus nos garante que aquele que nele crê não perecerá, mas terá a vida eterna. 1 João 5,13 diz: eu vos escrevo essas coisas a vós que credes, tem fé, no nome do Filho de Deus. Eu estou escrevendo essas coisas a vocês que creem, aos crentes, para quê? Para que saibais que tendes a vida eterna. Para que saibais que tendes a vida eterna. 1 João 5,13, não deixa a rainha Vitória dormir com dúvida. Rainha Vitória, a senhora pode sair daqui hoje. Cadê a Vitória? Está aí? Ela pode sair daqui hoje na certeza de que tem a vida eterna, porque Jesus, com o seu sangue vertido na cruz, ele nos garantiu acesso livre ao coração do Pai, acesso livre ao paraíso, e é lá que vamos passar toda a eternidade. Eu convido você nesta noite a abrir o seu coração, deixar Jesus entrar e deixar que Ele faça morada aí no seu coração. Enquanto você ouve o instrumento sendo executado, tocando pela penúltima vez neste culto, vou pedir que você curve a sua cabeça, que você ore a Deus e você diga a Ele: ó Senhor, eu quero tomar uma decisão ao lado de Jesus. Eu quero ter uma vida nova, eu quero ter perdão dos meus pecados, eu quero estar em paz contigo, meu Deus. Por favor, meu Deus, salva-me aqui e agora. Você precisa trocar de roupa? Não, com a roupa que você está. Você precisa de um rito especial, ser batizado? Por enquanto não, você não precisa. Para ser salvo ninguém precisa nem ser batizado. Você precisa abrir o seu coração nesta hora para Jesus Cristo. Faça isso agora, enquanto você ouve esta música. E se você nesta noite quer aceitar a Cristo como seu Salvador, deixe-nos saber, avise-nos. Nós queremos saber a decisão que você tomou em seu coração.